Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é a saúde indígena no Brasil. É importante verificar esse tema, que é de alta complexidade, porque trata-se de uma enormidade de diferenças, diversidades culturais que envolvem as nações indígenas, outras línguas, outras culturas, outras sistemáticas de sobrevivência, até mesmo fragilidade na sua sustentação econômica em razão desta mesma complexidade. Mas nós temos notado, registrado, uma maior presença do poder público no universo indígena no Brasil. E entre essa presença pode citar a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é uma evolução de uma série de escaladas, de uma trajetória que começa, pode-se dizer, com a criação do subsistema de saúde indígena no Brasil, com a Lei Arouca, lá em 1999. E também, claro, obviamente, a partir do SUS, que foi um grande salto na saúde pública no Brasil. Mas para falar sobre isso, nós temos aqui conosco a presença do secretário especial de Saúde Indígena do Brasil, Dr. Antônio Alves de Souza, a quem eu agradeço muito pela presença aqui conosco. E eu começaria exatamente por buscar uma identificação, uma dimensão de por que o Estado brasileiro chegou à conclusão que tinha que dar um salto a mais e criar uma Secretaria Especial de Saúde Indígena para ampliar essa presença quando isso contraria uma lógica anterior, que era de uma redução do Estado ou do Estado mínimo. Bem, obrigado, Beto, por essa oportunidade. A história da saúde indígena no Brasil, ela vem de algumas iniciativas feitas anteriormente. E quando se cria o SUS em 88, e nesse período de 88 até 98, 10 anos após a criação do SUS, se percebeu que com todos os avanços que o Sistema Único propiciava ao povo brasileiro, e continua, né? Porque é um sistema vitorioso que consegue oferecer ações de qualidade, inclusive para toda a população brasileira, como é o caso do Programa Nacional de Imunização, o sistema de transplante de órgãos, onde o Brasil é o segundo maior do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos, mas público podemos ser considerado o primeiro em termos de número de transplantes. Mas se percebeu que esse sistema único, com toda a sua organização, os seus avanços, ele não era suficiente para responder a um conjunto de características bem especiais dos povos indígenas. Hoje nós temos no Brasil cerca de 225 povos, é como se a gente tivesse um país com 226 povos, que os brasileiros e mais os indígenas, que falam 170 línguas, que vivem em mais de 4.700 e poucas aldeias no país, e em localidades as mais dispersas possíveis, onde o Estado brasileiro tem dificuldade de chegar. E como é uma população que ela depende do Estado brasileiro, até para se locomover, porque onde eles moram não tem transporte, não tem vias muitas vezes terrestres, né? Alguns não têm nem nenhuma forma de chegar, a não ser por via aérea, se percebeu que o SUS não dava conta dessas peculiaridades. E aí Sérgio Arouca, que tinha sido inclusive o coordenador da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 86, onde se constrói ali as bases do que seria o Sistema Único de Saúde depois, na Constituinte de 87 e 88, fez uma proposta de uma legislação criando um subsistema dentro do SUS. Justamente, e aí eu defino hoje como essa iniciativa como uma ação afirmativa do Estado brasileiro, assim como é a questão das cotas hoje que se discute atualmente, né? Então foi uma ação afirmativa de criar um subsistema dentro do SUS. E nessa época a FUNAI era responsável pela atenção à saúde indígena, a FUNAI assume um papel de a coordenação da política indigenista, mas respeitando as competências dos órgãos setoriais do Poder Público Federal, e aí passa para a FUNASA, que era uma fundação do Ministério da Saúde, essa competência. E o grande problema que tivemos nessa definição foi que
a FUNAI recebe a incumbência, mas não recebe as condições adequadas para organizar o subsistema. E de lá para cá, nos 10 anos em que a FUNASA coordena esse trabalho, nós verificamos que precisava de dar um salto de qualidade, né? Daí o surgimento Daí o surgimento dessa proposta, e também o próprio Ministério Público Federal, os órgãos de controle externo do governo federais, recomendaram que não poderia ficar numa fundação que é administração indireta. Tinha que vir, por ser uma nação brasileira, os povos indígenas, para a responsabilidade da União, administração direta. Aí se cria, então, uma decisão do presidente Lula e do ministro Temporão, de se criar no âmbito do Ministério uma secretaria especial, e ela é especial porque nós temos ações de execução na ponta, diferentemente do restante do SUS, em que quem faz isso é o município ou o Estado, em alguns casos excepcionalmente. Portanto, essa secretaria ela é especial porque as nossas ações de atenção básica, atenção primária, elas se dão por meio do nosso Distrito Sanitário Especiais Indígenas. Quantos são? São 34 no Brasil, que estão localizados em 438 municípios, que têm a incumbência de atender essas 4.700 e poucas aldeias, com 358 polos base, que são estruturas onde a nossa equipe sai do município, da sede desse DICEI, e se baseia nessa estrutura chamada Polo Base, e dali as equipes, então, percorrem as aldeias para levar na comunidade onde ela vive, onde ela mora, a atenção básica, atenção primária, por médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliar de enfermagem e os agentes indígenas de saúde que são escolhidos nas próprias comunidades.